Fala pessoal, retornei então para a gente falar da próxima medida de variação, né, ou medida de dispersão, que é o desvio padrão. Tá? Então o desvio padrão ele vai utilizar, né, duas letras ali também como referência, tá? Assim como a variância. Tá? Então o desvio padrão populacional é representado pela letra sigma, tá? Enquanto, tá, do desvio padrão amostral pela letra S. Tá? Então, o desvio padrão populacional ele vai medir a dispersão em torno da média populacional de uma variável aleatória, enquanto o desvio amostral vai medir para a gente a dispersão em torno da média amostral. Tá? Um desvio padrão baixo ele indica que os pontos dos dados tendem a estar próximos da média, ou seja, do valor esperado para aquele conjunto. Um desvio padrão alto indica que os pontos dos dados estão espalhados por uma ampla gama de valores, né? Igual a gente viu anteriormente naqueles dois gráficos de dispersão que eu mostrei para vocês. Tá? Então eles vão estar distantes da média ou próximos da média, dependendo do valor deste desvio padrão, certo? Em geral, tá, gente, para estatística inferencial, que a gente vai ver mais para frente, né, efeitos significativos, né, é considerado, tá, o efeito de dois desvios padrões distantes do esperado, tá, são considerados significativos. O que isso quer dizer? Tá? Isso aqui é uma curva de distribuição normal, tá, de dados, ou seja, a média divide o conjunto exatamente ao meio, que é o que se espera. Tá? Depois a gente vai ver distribuição de dados, tá? Distribuição de probabilidades. E quando eu tomo a média, tá, considerando um desvio acima e um desvio abaixo, então menos o desvio e mais desvio em torno da média, tá, normalmente normalmente não, né, ela corresponde a 68%, tá, da região dos meus dados. Ou seja, eu tenho uma probabilidade dentro da curva normal que meus dados estejam dentro de um mais e um menos desvios em relação ao valor da média. Tá? Então, se a minha média é 5 e o meu desvio é 1, eu tenho 68%, né, dos meus dados localizados entre o 4 e o 6. Tá? É isso que ele está querendo dizer. Né? Esse um desvio é a unidade do desvio que a gente calculou. Se eu, por exemplo, tenho uma média de 100 e o meu desvio é 20, então quer dizer que eu tenho 68% dos meus dados, né, localizados entre o 80 e o 120. Tá? Então, uma boa parte deles. Por que é considerado estatisticamente dois desvios? Tá? Porque quando eu considero duas vezes o valor do desvio, isso vai me garantir 95% de confiabilidade. O que quer dizer esses 95% de confiabilidade? Tá? Quer dizer que 95% dos meus dados nessa distribuição normal, tá, vão estar entre a média 2 desvios abaixo e 2 desvios acima. Tá? Pegamos novamente o exemplo que eu acabei de dizer. Média 100, desvio padrão igual a 20. Tá? Então, se eu tenho dois desvios, são 40. Então, quer dizer que dos 60 aos 140 correspondem basicamente a 95% dos meus dados. Tá? Para 3 desvios, a gente vai estar chegando ali praticamente a 99,7% de todos os dados da nossa área. Tá? Então, estatisticamente, normalmente a gente trabalha com um grau de confiança de 95%. Por isso, então, 2 desvios. Tá? Então, a relação do desvio em relação a essa conjectura aí, estatisticamente falando, né, no caso de um percentual de dados, né? Lembrando que isso é o esperado, nem sempre isso acontece porque a maioria dos conjuntos pode não tender a um conjunto normal, tá? Exemplos, bolsa de valores, né? Bolsa de valores e a questão da análise gráfica pelo desvio padrão, tá? Então, o desvio padrão é uma medida de volatilidade, né? E está indicado aí, né, na composição de alguns indicadores, como as bandas de Bollinger, né? Que no caso, as bandas de Bollinger, ela através da média móvel da movimentação da bolsa, você consegue definir um intervalo onde vai ocorrer a variação,
Tá? Então você tem uma banda inferior e uma banda superior, e ela vai estar trabalhando dentro desse intervalo, tanto para mais quanto para menos. Então você pode perceber, né, ou mesmo analisar para quanto vai tender, né, o seu conjunto ao longo do tempo, ou para cima ou para baixo. Lembrando que isso também é um cálculo de previsão, não tem ali uma porcentagem de certeza, né? Você tem ali uma possibilidade que aquilo aconteça, tá? Como a gente calcula então esse bendito desvio, tá? Gente, o desvio nada mais é que a raiz quadrada da variância. Por quê? A variância ao quadrado é igual à somatória do valor de x, né, que é a nossa variável, menos a média do conjunto elevado ao quadrado, dividido por n, né, que é o tamanho da população, ou n menos 1, no caso sendo n o tamanho da amostra. Tá? Quando eu tiro a raiz quadrada desse valor, tá, eu vou obter então esse desvio padrão. Tá? Então, o desvio padrão populacional é a raiz quadrada da somatória de x menos a média ao quadrado dividido por n, que é o tamanho da nossa amostra. Lembrando, isso daqui nada mais é que a variância. Ou seja, calculamos a variância, tirando a raiz, a gente acha o nosso desvio. Tá? A mesma coisa aqui também é a variância. Tá? Então, dentro da variância, tirei a raiz, eu calculo então o desvio padrão amostral e populacional. Tá? Vamos ver aqui alguns casos, né? Vamos fazer um exemplo. E vou mostrar como vocês podem fazer isso também na calculadora e também no Excel. Tá? Então, desempenho escolar entre dois estudantes. Então, observe as notas escolares do Alexandre e da Camila. Né? Qual dos dois obteve notas mais estáveis em relação à média? Tá? Então, Alexandre tirou 7 em português, 10 em matemática, 6 em física, 8 em química e 4 em biologia. A média dele foi 7. Tá? A Camila tirou 7,5, 6, 7, 6,5 e 8. E a média dela foi também 7, tá? Então eu tenho conjuntos distintos, de notas distintas, e ambos apresentam a média 7. Para a gente fazer essa análise, a gente vai calcular então o desvio padrão, tá? Para verificar qual conjunto está mais disperso e qual conjunto está menos disperso. O que tiver menos disperso, ele é mais estável, tá? Então, fazendo a comparação entre eles. Como a gente faz? Cálculo da variância. Como eu falei, o que é a variância? A variância é a diferença entre o seu valor de x, no caso nosso é a nota, menos a média. Então, lá, 7 menos 7, 0. 10 menos 7, 3. 6 menos 7, menos 1. 8 menos 7, 1. 4 menos 7, menos 3. Então, a diferença entre o valor da nota e a média das notas, ou seja, o valor de x menos a média do conjunto. Tá? Esse valor vai ser elevado ao quadrado. 0 ao quadrado é 0, 3 ao quadrado 9, menos 1 ao quadrado 1, 1 ao quadrado 1, menos 3 ao quadrado 9. Tá? A soma desses valores, lembrando disso, a soma desses valores. 9 mais 1, 10, 1 mais 9, 10, eu vou ter 20. Certo? 20. Como aqui são todas as notas do Alexandre, isso aqui é uma população de notas, tá? Não é uma amostra, é todas as notas. Então, 20 dividido por 5 vai dar, então, variância 4, tá? Que é a média, então, da soma dos quadrados. Certo? Note que a soma da diferença vai dar 0 aqui, tá? Então, a soma dos quadrados deu 4, deu 20 dividido por 5, 4. Então, a variância das notas do Alexandre é 4. Perfeito? A gente pode fazer a variância também pela calculadora. Deixa eu colocar aqui. Né? Como que a gente faz isso? A gente entra no modo SD, estatístico, na calculadora, e vai digitar, então, as notas. Aqui, no caso, são 5, então 7, M+, 10. Lembra de apagar a memória estatística, tá? 6, M+, 8, M+, e 4, M+. Inserir as 5 notas. Daí eu posso vir no
nosso shift sunvar, vou ter a média das notas é 7, certo? Vou ter aqui o desvio padrão e vou ter o desvio padrão amostral, tá? Ele não calcula, infelizmente, a variância, tá? Mas ele calcula o desvio padrão. Então, x sigma, isso aqui é o sigma n, n população, n menos 1 amostra, tá? Então, se eu pedir o 2, ele vai trazer que o desvio padrão das notas desse conjunto é 2, que é exatamente o que? A raiz quadrada do valor 4. Tá? E a mesma coisa acontece para o caso das notas da Camila. Tá? Então, as notas da Camila, nós temos diferença 7,5 menos 7 vai dar 0,5, 6 menos 7 menos 1, 7 menos 7, 0, 6,5 menos 7 menos 0,5, 8 menos 7, 1, elevados ao quadrado 0,25, 1, 0, 0,25, 1. Então, somando 1 mais 1, 2, né? 0,25, 0,25, a gente vai ter aqui 2,5. E 2,5 dividido por 5, que são as 5 disciplinas, né? A nossa população, 5, a gente vai ter 0,5. Tá? Então, a variância das notas da Camila é 0,5. E a do Alexandre é 4. Então, note que a variância de um com a variância de outro são bem diferentes, mesmo que eles apresentam a mesma média. Tá? Então, vamos lá. Alexandre, variância 4. Camila, variância 0,5. Desvio padrão é a raiz quadrada da variância, que é 4, então 2. Desvio padrão das notas da Camila, a raiz quadrada de 0,5, que é aproximadamente 0,71. Tá? Então, notas do Alexandre, né? Considerando um desvio, então 2, né? Então, ele vai de 7 mais ou menos 2. Então, quer dizer que 68% das notas do Alexandre está compreendida entre 5 e 9. Certo? Tem uma alta variação, uma alta variabilidade o conjunto do Alexandre. Elas estão mais dispersas, tá? Da Camila, 0,7 mais ou menos 0,1, considerando então um desvio, né, de 0,71. Então quer dizer que a nota dela está entre 6,29, tá, a 7,71. 68% das notas está dentro deste intervalo, tá? Isso numa distribuição normal, certo? Isso quer dizer que a nota 7 de Camila, né, ela representa melhor o conjunto porque o conjunto está muito próximo da média, tá? Enquanto que a média 7 do Alexandre, tá, ela não representa tão bem o conjunto porque as notas estão mais dispersas, tá? Então, estabilidade é a nota da Camila. A nota do Alexandre apresenta maior dispersão, certo? Por questão de regularidade, seria que o Alexandre ele é bom em algumas matérias e ruim em outras. A Camila ela é regular em todas as matérias, digamos assim. Ela apresenta uma regularidade entre todas elas, tá? E vamos para o coeficiente de variação. Mas antes eu vou mostrar como que faz no Excel o cálculo do desvio padrão, tá? Então vamos aqui no Excel, no nosso conjunto, né, o número de atendimentos das pessoas. A gente viu que o desvio padrão, então, ele é o quê? É a raiz quadrada da variância. Como eu faço isso no Excel? Igual, eu coloco raiz, tá? Então ele vai retornar a raiz quadrada de um certo número. Então raiz, abro parênteses, raiz de quem? Da variância. Então eu vou selecionar a célula da variância D6, tá? Vou fechar aqui o parênteses e vou dar igual. Ele vai apresentar que o desvio é de 10,33. Então quer dizer que em torno da minha média, vamos entender, ó, em torno da minha média, 68% desses dados vão estar 10,33 acima ou 10,33 abaixo. Se eu arredondar para 10, meu conjunto basicamente ele iria do 113 ao 133. Então vamos pegar 113, não tem, então 115 ao 133. Você teria essa parte do conjunto. Note que você tem uma grande quantidade aqui sobraram
5 dados aqui e sobraram 4 dados aqui. Sobraram 9 dados dos 30. Né? 30 dados, 10% são 3, 9 é 30%, ou seja, dentro dessa região não sobraram 8, né? Seja 9, consideremos 9. Ou seja, 70% dos dados estão dentro desse intervalo que eu acabei de mencionar. Tá? Então, do 113 ao 133. Tá? Então, considerando um desvio padrão. Qual é a outra forma de obter-se esse desvio padrão? Usando a função diretamente do Excel. Tá? Então, igual desv, daí você tem desvio médio, certo? Desvpad A, desvpad ponto P, né? Desvpad, desvio padrão. Então, desvpad, eu quero o quê? De uma amostra ou de uma população, tá? A gente está trabalhando com uma amostra. Então, desvpad ponto A, desvio padrão amostral, abro parênteses, seleciono todo o meu conjunto, fecho parênteses e dou um Enter. 10.33. Note que retorna exatamente o valor, tá? Então, desvio padrão dessa população. Tá? E o último carinha que a gente vai ver é a questão do coeficiente de variação. Tá? Então, o coeficiente de variação, ou CV, tá? Ele vai medir a dispersão em termos relativos ao seu valor médio, ou seja, ele vai comparar o desvio com a média do conjunto. Tá? E dizer quanto isso vale. Né? Quanto menor for o valor do coeficiente de variação, mais homogêneos serão os dados, ou seja, menor é a dispersão em torno da média. Tá? De forma geral, se o nosso coeficiente de variação for igual ou menor a 15%, a gente considera uma baixa dispersão, dados homogêneos. Tá? Se ele for entre 15% e 30%, média dispersão. Se ele for acima de 30%, alta dispersões. Há dados heterogêneos, ou seja, os dados são muito distintos entre eles. Tá? Então, usado em campos como engenharia e física, quando se fazem estudos de garantia de qualidade e avaliações de repetitividade e reprodutibilidade de um certo fenômeno. Tá? Então é importante saber fazer esse cálculo. Como a gente faz esse cálculo, então, desse desvio, desse coeficiente de variação? Tá? O coeficiente de variação, gente, ele é o desvio padrão dividido pela média vezes 100. Tá? Então, o amostral, você vai tomar o desvio padrão amostral dividido pela média da amostra. O coeficiente de variação populacional, você vai tomar o desvio padrão da população dividido pela média da população. Vezes 100 para a gente ter esse valor, então, em porcentagem. Tá? Então, o Alexandre, a média era 7, desvio padrão era 2. Tá? Então, 2 dividido por 7 vezes 100, ele vai apresentar um coeficiente de variação de 28,57. Tá? Vamos fazer aqui só para a gente ver que é isso mesmo. Então, desvio padrão 2 dividido pela média 7 igual vezes 100. Nós temos aqui, então, 28,57%. Tá? Tomando como base, 28,57 está entre 15 e 30. Então, é uma dispersão média. Tá? Então, eu consigo definir se é grande ou pequena essa dispersão. Da Camila, nós temos então aqui 0,71 de desvio dividido pela média 7, tá? Vezes 100, nós vamos ter aqui um desvio de um coeficiente de variação de 10,14%. Perfeito? Ou seja, ela apresenta realmente uma menor dispersão, né? Então a gente tem aqui uma baixa dispersão, os dados são homogêneos, eles estão muito próximos da média, já que é menor ou igual a 15. Tá? A gente conseguia perceber isso, mas aqui a gente pode ter certeza desse grau de dispersão entre elas. Tá? Conclusão, em relação à média, tá? As notas do Alexandre são aproximadamente 3 vezes mais dispersas que a nota da Camila. Por que ele quer dizer isso? Porque se eu multiplicar esse coeficiente por 3, eu chego em 30 e alguma coisa que é muito próximo ao coeficiente de variação do Alexandre. Tá? Então quer dizer que o conjunto do Alexandre, as notas dele são 3 vezes mais dispersas que em relação ao conjunto da Camila. Tá?
Pessoal, espero que tenham entendido. Vou mostrar agora como faz o coeficiente de variação também no Excel, certo? Então, estamos aqui trabalhando de novo com aquele conjunto nosso da ortopedia. Então, o coeficiente de variação, eu posso descrevê-lo como igual, tá? Igual ao quê? Ao desvio padrão. Então, desvio padrão, certo? Selecionei o desvio padrão, dividido pelo valor da nossa média, do nosso conjunto, tá? E dou um Enter aqui, ele calculou que o nosso coeficiente de variação é 0,08. Se eu quero ele em porcentagem, tá? Eu poderia já ter colocado na fórmula para dar em porcentagem, tá? Mas aqui eu quero mostrar outro recurso, né? Então eu posso transformar em porcentagem multiplicando por 100. Então eu tomo este valor, que é o coeficiente de variação, vezes, é o asterisco, tá? Vezes 100. Então a gente tem 8,4% de coeficiente de variação. Então esse conjunto ele apresenta uma baixa dispersão dos dados, tá? Ou seja, os dados giram muito próximo da nossa média. Então a média representa um valor significante para o nosso conjunto. Tá? Deixa eu testar uma coisinha aqui rápida, né? Se a gente tem uma função no Excel, pelo menos antes tinha, né? Agora nessa versão atual eu não sei se tem, que é você conseguir calcular esse coeficiente de variação usando uma fórmula direta, sem precisar tomar dois valores. Não que seja muito complicado, né? Mas eu vou colocar aqui igual a covariação. Tem sim, tá? A covariação, tá, gente, é exatamente o coeficiente de variação, tá? Então, covariação, no caso, ele fala POS, tá? Em torno da média de um conjunto de dados, falando da população, e S falando da amostra, tá? Então, ponto S. Então, covariação da nossa amostra, ou coeficiente de variação da nossa amostra, tá? Vou selecionar aqui a nossa matriz, parece que ele pede duas matrizes. A matriz 1. Não, ele vai fazer a análise de covariação entre dois conjuntos, né? Ele vai comparar dois conjuntos. Infelizmente, não temos mais essa função. Para cada par de pontos de dados em dois conjuntos. Ah, não, ele tem o covar. Tem o covar, mas ele está aqui marcado como um erro. Não, também é duas matrizes. Né? Então, acho que não tem mais essa opção. Infelizmente, não. Antigamente tinha. Se alguém conseguir achar depois, tá, pessoal? Não, tá? Se alguém conseguir achar a função no Excel, me passa, tá? Eu não me recordo. Normalmente eu calculo fazendo essas expressões, tá? Então eu pego o desvio padrão, divido pela média e multiplico por 100. Certo? Gente, ficou um pouco longo esse vídeo, né? Ficaram 2 vídeos aí praticamente de 20 minutos no total, tá? Espero que seja útil. Façam a atividade do pré-aula, né? E aguardo vocês no momento síncrono. Grande abraço, fui!